Olá, eu sou Lilian de Lima e esse é o curso Canções e Outras Musicalidades na Narração de Histórias. Esse é o nosso quarto encontro, nossa quarta aula, e o tema é Instrumento vocal e canto como elemento narrativo. Bom, chegamos num momento que eu gosto muito, que é quando a gente fala sobre o nosso instrumento vocal, né? Eu falei nos outros encontros, em alguns momentos, que nem sempre a gente se lembra, né, que a nossa voz também é um instrumento. E acontece também uma coisa interessante conforme a gente vai crescendo, né? Quando a gente é criança, a gente canta de uma forma muito natural, muito orgânica, né? A gente às vezes nem precisa ser estimulado a isso, a gente canta naturalmente, né? E a gente não se machuca, né? E ao longo do tempo, conforme a gente vai crescendo, muitas vezes, né, alguém fala alguma coisa, você canta muito fino, canta muito grosso, você desafina. O ambiente, né, social muitas vezes acaba trazendo para a gente uma autocrítica muito grande, né? E a gente para de cantar muitas vezes, né? E é interessante assim o quanto é importante que a gente volte a cantar, que a gente retome esse ato, né, que é tão humano e que é tão poético, é tão prazeroso, né, para quem faz, e pensar também que o canto pertence a qualquer pessoa pode cantar, né? Às vezes a gente fica preocupado, né? Se a gente tá cantando afinado, se a gente está fazendo. A gente tem uma ideia também do canto, né? Como uma arte que se precisa alcançar, né? Uma determinada maestria, né? Naquele cantar. Mas a verdade é que a voz cantada ela é uma continuidade da voz falada. Né? A gente já viu que a canção, quando ela traz a letra, quando ela traz o texto, é como se eu estivesse dizendo esse texto de uma forma diferente, uma forma cantada, né? E é importante a gente trazer esse elemento para a narração de histórias, né? Tudo isso eu estou dizendo para você se arriscar. Se você já não faz isso, se você já não canta nas suas narrações de história, traga o canto para dentro do seu conto, da sua narração, da sua contação, que vai ser uma forma muito prazerosa e muito também muito inclusiva, né? Trazer o público para cantar junto com você. Traz o canto que eu tenho certeza que você vai gostar. Arrisque-se, arrisque-se, tá bom? A vida é uma só e é muito curta. Bom, eu queria falar também um pouquinho como é que funciona o som, no caso do instrumento vocal, né? No encontro passado, né, junto com a Helena Castro, que estava aqui, a gente viu como é que é a emissão do som nos instrumentos de corda, no instrumento de sopro, no instrumento percussivo, né? Então, como é que é a emissão do som no caso do instrumento vocal? Vocês se lembram que são 4 passos desse processo, né? Primeiro, contato, vibração, emissão das ondas sonoras e ressonância dessas ondas sonoras, né, em algum orifício, através das paredes, né? Então, como é que funciona isso em relação à nossa voz, né? Nem sempre a gente pensa nisso. Então, a gente começa pensando no contato, né? Quais são as superfícies, quais são os materiais que entram em contato para vibrar? O ar. A gente enche os pulmões de ar, você vai ver uma figura agora aí, né, dos pulmões e do tubo respiratório também, né? Então a gente enche os pulmões de ar e quando a gente esvazia os pulmões, o ar passa pelo tubo respiratório e entra em contato com as pregas
vocais, que você também vai ver agora nessa segunda figura. As pregas vocais são como duas pelinhas, né, duas cortinas, como se fosse uma cortina. A primeira figura que você está vendo, essa cortina está totalmente aberta, né? As pregas estão totalmente abertas. Nesse caso, a pessoa está só respirando, o ar está entrando e saindo sem emissão da voz, tá? Na segunda figura, em que essas pregas vocais estão fechadas, né, estão encostadas, a pessoa está sim emitindo algum som. Ela pode estar cantando ou ela pode estar falando, né? O fato é que o ar passa pelas pregas vocais, que fica mais ou menos aqui nessa altura, ó, né, do nosso tubo respiratório. Elas estão assim na horizontal, você está vendo o desenho na vertical, mas elas estão na horizontal. O ar passa por essas pelinhas, por essas pregas vocais, e causa uma vibração das pregas vocais. Olha que incrível. E aí eu quero falar um pouquinho, né, sobre o quanto o nosso instrumento vocal é completo, porque conforme essas pregas esticam, a gente faz sons mais agudos. Conforme elas relaxam, a gente faz sons mais graves. E aí, quando a gente pensa, né, que a sanfona, por exemplo, quando vai tocar uma música, né, são tantos botões, a Helena mostrou aqui, né, tem o harmônico, tem o melódico aqui, são tantas teclas para fazer uma única música, né, que a gente só com essas pregas vocais, com essas duas pelinhas, a gente consegue cantar uma canção inteira com notas diversas, né, com arranjo, com uma melodia diversa. Então é um instrumento muito, muito completo, né? Mas vamos lá, vamos voltar. Então o ar passa pelas pregas vocais, né? Há esse contato do ar, né, com essas duas pelinhas, e aí elas vibram. Vibram, e aí vem o terceiro, né, o terceiro passo, que é a emissão das ondas sonoras, que você está vendo aí agora nessa próxima imagem. A gente tem todas as cavidades do nosso corpo, né? Então a gente tem, por exemplo, o peito, a gente tem as cavidades das narinas, a gente tem a cavidade da boca, né? O céu da boca. A gente tem também o tubo respiratório e digestivo que passa aqui por trás e que, como uma flauta, né, também é uma coluna de ar para a vibração dessas ondas sonoras. E dentro dessas outras cavidades também, como você está vendo aí, né, nessa imagem. Então a gente escuta, né, o outro, vocês estão me ouvindo agora, porque eu estou emitindo essas ondas sonoras, né, o ar está saindo, passando aqui pelas pregas vocais, e aí ondas sonoras que estão reverberando dentro das minhas cavidades e vocês me escutam. Olha só, olha que mágica, né, que é o nosso instrumento vocal. E muitas vezes, né, eu que faço preparação vocal também, dou aula, sempre escuto alguém falando, eu queria tanto mudar minha voz, não gosto da minha voz é muito fina, minha voz é muito grossa, minha voz... Mas muitas vezes, né, tudo isso acaba sendo o resultado da forma como você cresceu, né, às vezes questões sociais, questões de gênero também, viu? É bom a gente ficar ligado nisso, porque tudo isso, a nossa voz é resultado da nossa vivência nessa terra. Né? Então, presta atenção na sua voz, conheça o seu instrumento vocal e eu te provoco a isso, a conhecer e a se arriscar bastante. Bom, agora eu queria falar sobre o instrumento vocal utilizado na música. Então, a gente tem, vocês lembram, né? A canção e a música instrumental. A canção a gente fez um pequeno exemplo no nosso primeiro encontro, né, que eu cantei um pedacinho do Se Essa Rua Fosse Minha, né, e contei uma pequena história a partir dessa música. Então a canção ela pode ser usada para começar uma história, no meio da história ou no final da história também, né, da forma que eu quiser. Sempre pensando que a canção, né, pensando no conceito, né, da canção, que essa letra tem a ver com a história que você está contando. Então a gente fez Se Essa Rua Fosse Minha, né, começando aquela história, e aí de repente eu estou contando, né, sobre uma menina que estava caminhando, que estava procurando uma cachoeira, e aí ela finalmente encontrou essa cachoeira. Fui no Tororó, beber água não achei, achei bela morena que no Tororó deixei.
e assim passando por aquela cachoeira, quando ela olhou através da água, ela viu uma borboleta amarela. E aí vocês continuem a história, tá? Vou só contar esse trechinho. Então, é uma música que entrou no meio ali, né? Para trazer uma letra que se relaciona com a história que eu tô contando, né? Ou eu posso terminar também uma história, né? Posso terminar uma história com uma canção. Bem curtinha aqui. Essa daí é legal quando a gente faz, né, com o público, que ela é assim: adeus, adeus. Aí o público responde: boa viagem. Então, adeus, adeus, boa viagem, eu já vou me embora. Boa viagem, eu vou com Deus. Boa viagem, Nossa Senhora. Boa viagem, adeus. Boa viagem, adeus, adeus. Boa viagem, adeus. Boa viagem, adeus, adeus. Boa viagem. E termina a história, né? Então são pequenos exemplos aí de canções, tá? Pra gente inserir no meio da história. Às vezes a canção ou um trecho que eu faço uma pequena composição vem para enfatizar alguma coisa da minha história, tá? Então ao invés dela estar só ali compondo, né, junto com a narração, eu quero enfatizar alguma coisa. Então, por exemplo, tem uma história que eu conto que é de uma senhora, uma vovó, né, que quer fazer um bolo de cenoura, mas que está muito difícil de tirar essa cenoura, né, de arrancar a cenoura da terra. Então, ela tenta, né, e ela canta uma música assim, junto com o movimento, né? Puxa que puxa e nada de sair da terra, puxa que puxa e nada de sair da terra. É uma história acumulativa. Então vem o vovô pega na cinturinha da vovó, a vovó pega no cabelinho da cenoura e puxa que puxa e nada de sair da terra. E o público junto. Puxa que puxa e nada de sair da terra. Então, os personagens vão entrando, né, nessa fila que tenta puxar a cenoura. Vem o Joãozinho, vem a Mariazinha, vem o cachorro é velho, então ele canta mais grave, mais devagar. Puxa que puxa e nada de sair da terra. E o público brinca junto, né? Puxa que puxa e nada de sair da terra. Vem o gato que canta agudinho e canta rapidinho. Puxa que puxa e nada de sair da terra. Puxa que puxa e nada de sair da terra. Né? Posso ir brincando com isso, né? Vai virando uma grande brincadeira, né? E o público vai aprendendo essa letra também, né? Vai cantando junto com você para enfatizar, né? Que tem um crescente, né? Uma história acumulativa. Então eu repito de várias formas diferentes, né? Até que no final o rato, né? Morde o rabo do gato, o gato morde o rabo do cachorro, o cachorro puxa a saia da Mariazinha, a Mariazinha pega no calção do Joãozinho, o Joãozinho pega no cinturão do vovô, o vovô pega na cinturinha da vovó, a vovó pega no cabelinho da cenoura, consegue tirar e a gente canta. Puxa que puxa e agora saiu da terra. Puxa que puxa e agora saiu da terra. Então, né, um exemplo aí de uma pequena composição para enfatizar alguma coisa que eu queira dentro daquela história. Falamos de canção, mas e a música instrumental, né? A gente também fez um pequeno exemplo na primeira aula introdutória, que a gente pegou Se Essa Rua Fosse Minha, né? E fez uma pequena melodia com a voz, né? Sem letra. E isso a gente pode utilizar também, né? De outras formas na história. Então, por exemplo, tem uma história também que eu conto de um pássaro mágico, uma história africana, que eu não queria trazer uma música que tivesse letra, porque eu queria pedir para o público imaginar o passado, né? De cada pessoa tem a sua imagem do passado. E qual imagem do passado você queria que fosse eternizada numa canção desse pássaro mágico? Então eu criei uma música instrumental. Peço para as pessoas fecharem os olhos, se vocês quiserem fazer isso. Fechem os olhos, eu vou cantar essa melodia e você imagina qual é o momento do seu passado que você gostaria que fosse eternizado numa canção desse pássaro mágico. Aê, 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 aê. Aê, aê,
Então aqui a música instrumental, ela tá só, né, segurando esse clima, esse ambiente, porque o que está em primeiro plano é a sua imaginação, é a sua imagem, é a narração que você está fazendo dentro da sua cabeça. Espero que você tenha pensado num momento bom do seu passado. Espero também que você tenha gostado dessa nossa aula e que você possa assistir as anteriores, se você não viu ainda, e a nossa próxima, que é a nossa última aula, nosso último encontro. Espero que você possa estar com a gente. A gente vai falar sobre voz falada, tá bom? Não perde não. Até já!